Caro presidente dessa sessão, senador Assir Gurgax, senhoras e senhores senadores, nossos ouvintes da Rádio Senado, nossos telespectadores da TV Senado, atenciosos servidores da casa, é inescapável continuar o tema suscitado aqui no início desta sessão, desta sexta-feira, véspera do Dia da Pátria, como já o fez brilhantemente o senador Assir Gurgax, não tratar do mesmo tema. Até porque, depois da onda de protestos que varreu o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, nos meses de junho e julho, o 7 de setembro será de novo marcado por manifestações não só nos grandes centros urbanos, mas também no interior. Esta manifestação precisa e deve ser pautada por um grau muito elevado de pacifismo, de disciplina, eu diria até, de ordem nas manifestações. A democracia requer de todos muita responsabilidade toda vez que nós fazemos protestos ou cobramos atitudes ou demandas por parte das autoridades que nos representam ou que representam o país. Eu fico particularmente bem impressionada, como cidadã, senador Assir, pela manifestação dos grandes nomes da cultura popular brasileira, da nossa música, entre os quais Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, Zuenir Ventura, entre outros acadêmicos e compositores e cantores, intérpretes deste quilate, tenham feito um manifesto dirigido aos líderes desta manifestação, os chamados Black Blocs ou o Anônimos, grupos que vêm atuando de maneira organizada, usando as redes sociais para chamar e convocar manifestantes de todas as origens, de todas as idades, para irem à rua e terem uma pauta de manifestação. Eu penso que o gesto revela a capacidade que tem a juventude brasileira de se posicionar diante de problemas que são crônicos em nosso país. Entre eles, o combate duro, radicalizado à corrupção. E aí estamos todos irmanados, porque o dinheiro que é perdido no valo da corrupção, que vai para o lixo da corrupção, é o que falta para as estradas no seu estado, em Rondônia, no meu estado, Rio Grande do Sul, e tantos estados brasileiros. É o dinheiro que falta para a segurança pública, para a saúde dos brasileiros, especialmente aqueles mais necessitados. É dinheiro que falta para a construção de mais escolas, para melhorar o nível das penitenciárias, que são verdadeiras tragédias em matéria de trato dos presidiários. Enfim, é uma série de mazelas representadas pelo que Vossa Excelência também abordou aqui, por essa maldita doença chamada corrupção, que não é uma doença que tem só no nosso país, é uma doença onde está o ser humano, ela pode estar presente. Então, ela está nos países sem democracia, a corrupção está nos países democratizados, nos mais avançados, nos mais desenvolvidos. Claro que tem países em que o controle social, a educação, a formação e a responsabilidade do cidadão faz com que a taxa de corrupção seja praticamente zero, como é o caso, por exemplo, da Finlândia ou dos países escandinavos. E nós devemos perseguir esta luta, senadora Assir. Então, é lamentável quando nós passamos por episódios graves no nosso país. A gente pensava que esses episódios graves que tiveram origem na corrupção e que foram, digamos, como tumor, abertos numa cirurgia que a sociedade, ela própria, fez ali o bisturi para romper esse tumor chamado corrupção, que nós não tenhamos aprendido totalmente as lições e que ainda hoje servidores fazem os malfeitos
usando a corrupção como caminho para atender os seus interesses subalternos, os seus interesses menores, em detrimento do interesse da sociedade brasileira. Então, é uma pena que ainda vejamos diariamente na imprensa, inclusive, atos patrocinados por agentes públicos que estão dentro do governo. E isso acontece nos municípios, acontece nos estados, acontece na União. É exatamente preciso, permanentemente, e a data de 7 de setembro se presta a esta reflexão. Esta pátria é a pátria que queremos? A que queremos é uma pátria com o menor nível possível de corrupção, senadora Cira, em todos os níveis da administração, inclusive no setor privado, nas relações de instituições que nós operamos, nos sindicatos, nas organizações não governamentais, que é preciso não entender apenas que a corrupção está só no governo. Há corruptos e corruptores. Existe uma forma também ativa de fazer a corrupção do lado de fora do governo. Então, é por isso que nós precisamos, este país, na véspera do 7 de setembro, nós devemos fazer essa reflexão. E fico feliz também que não só na manifestação dos artistas que pedem, de parte dos black blocs, que podem perder o caminho pacífico da sua jornada de protestos, pela má imagem que o grupo poderá ter contaminado de parte da opinião pública, que poderá condená-los a uma marginalização total e tirá-los do protagonismo que eles poderão ter. É claro que também de parte das autoridades, policiais especialmente, é preciso uma atitude, não uma atitude complacente de ficar olhando a baderna e o vandalismo, que nós não queremos, ninguém quer, a sociedade não quer isso. Aqui em Brasília nós tivemos, no mês de julho e do mês de junho, uma belíssima manifestação convocada pelas redes sociais, quando as famílias todas vieram para a frente, para os canteiros verdes ainda, daqui da Praça dos Três Poderes, à frente do Congresso Nacional, as crianças desenhando a bandeira nacional, desenhando o fim da corrupção. É exatamente esse clima de vivência de família, de paz e de ordem que nós precisamos, em homenagem a este grande país, tão respeitado e amado pelos estrangeiros, não aqueles que vieram aqui, mas aqueles que olham de longe o nosso país e ficam encantados com o seu tamanho, com a sua grandeza, com a sua criatividade, com o seu talento, em todas as áreas, no esporte, na cultura, na economia, na criatividade, no talento. E nós temos essa responsabilidade. Então, o meu uso da tribuna aqui tem esse propósito, como teve o de Vossa Excelência, contando com outras palavras e de uma maneira bastante expressiva, a saga dos pioneiros, daqueles que acreditaram, daqueles que passaram frio e fome, passaram muitas dificuldades para fazer e escrever uma história muito bonita de um estado, como é o caso de Rondônia, ou como é o próprio meu estado, do Rio Grande do Sul, que saíram muitos lá de Charrua, a terra da sua mãe, o município da sua mãe, do meu estado, e foram para construir. Aliás, levam o nome porque ali estão as tribos charruas vivendo naquele município em plena harmonia, índios e não índios, de uma forma harmonizada. É um pouco esse clima que nós temos que manter em nosso país amanhã, no dia 7 de setembro. Uma avaliação detalhada sobre as principais notícias publicadas hoje nos principais jornais do nosso país mostra que, às vésperas dos 191 anos da proclamação da independência por Dom Pedro I, ocorrida às margens do Riacho Ipiranga, lá em São Paulo, nós brasileiros temos valorizado cada vez mais a independência, a liberdade e a democracia. Após as recentes ondas de protestos e manifestações que, lamentavelmente, em alguns casos, resultaram alguns episódios de vandalismo, violência, destruição do patrimônio público e privado, o Dia da Independência deve ser marcado por protestos em pelo menos 172 cidades do país. Os atos são apoiados por grupos que se dizem ligados a este, já citado por mim, anônimos, e organizações como o Brasil contra a Corrupção.
além do Black Blocs. Segundo o jornal O Globo, pelo menos 400 mil pessoas confirmaram presença nesses atos. No site que agrega todas as cidades participantes, os organizadores, senador Cristóvão Buarque, afirmam ser suprapartidários e divulgam 6 pautas principais da manifestação: prisão imediata dos envolvidos no mensalão, fim do voto obrigatório, aprovação e cumprimento do Plano Nacional de Educação, redução do número de deputados e representantes, reforma tributária e aprovação do cumprimento da Lei de Combate à Corrupção. É uma pauta substantiva, é uma pauta extremamente relevante e tem sentido, e ela se entrelaça entre si, porque corrupção se combate também com mais educação e com mais cidadania, dada pela educação. E por isso faço questão de dar uma parte ao senador Cristóvão, porque é o nosso mestre em matéria de educação. Aliás, aqui já o chamei o sacerdote da educação por fazer desse ofício e desta luta uma verdadeira pregação sacerdotal. Com a palavra, com muita honra para mim, o senador Cristóvão Buarque. Muito obrigado, senadora. Dá para dizer também que a senhora sacerdotisa da liberdade nessa casa, de todas as formas, na economia, na política. E o que a senhora está falando hoje, agora é um exemplo disso. Não é possível que a gente continue de costas voltadas para o povo. O povo está na rua, senador Cia. E nós não estamos olhando nos olhos desse povo, dando a resposta que eles querem. Não são pequenos gestos que são necessários. Essa casa tem que refazer o pacto social brasileiro que está sendo rompido pelo descasamento, o divórcio entre suas lideranças, nós, e o povo nas ruas. Hoje o Bom Dia Brasil mostrou cenas que claramente demonstram que vivemos um processo de guerrilha. Jovens sentados em cima de um carro da polícia para que o carro da polícia não avançasse. Ou seja, um confronto direto, mas não mais um confronto de apenas repressão. É mais que isso, é um confronto físico que começa a ter. E não só da violência da polícia, é um confronto. E a gente não está entendendo isso. E quando eu digo que não está entendendo, não é com a ideia, muito longe de mim, como eu tenho escutado de alguns, de aumentar a violência, a proibição. Não. É de conviver, dialogar, mas não é dialogar boca a boca, não, é dialogar nas ações, nos gestos que a gente não está fazendo. A prova é como nós, eu também, eu gosto sempre de dizer, eu também me incluo, nós não estamos presentes no dia a dia desse processo aqui dentro. Nós continuamos com nossas agendas, eu continuo com minha agenda, eu não adaptei minha agenda ao momento histórico do Brasil. E nós temos que fazer isso. Amanhã temos, segundo os jornais, prevista uma manifestação de 172 mil pessoas. A senhora falou em 400 mil. Há pouco eu vinha ouvindo na rádio que o sistema de segurança da presidenta armou 4 fugas possíveis, se necessário, serem usadas. É muito grave que se precise pensar nisso. Eu nem falo que se vai usar, nem quero chegar lá. Outra de que atrasaria o voo para que ela chegasse sem ter necessidade de ir, o que é falso, porque ela podia ter ficado uns dias mais lá, se ela quisesse, podia ter tido 1000 desculpas, ela não quis nenhuma desculpa, ela está vindo. Mas é muito grave que esteja sendo necessário levantar essas hipóteses. Muito sério, e eu acho que a gente não está atento a esse processo que vive a história brasileira com 2 coisas simultâneas. De um lado, a quebra a ruptura desse pacto que existe para que as pessoas convivam, eu não diria felizes, alegres, mas pelo menos tranquilas, e, ao mesmo tempo, a possibilidade do uso da internet para fazer essas guerrilhas que são feitas hoje. Esse casamento, na técnica da comunicação, que não precisa mais de partido para ir para a rua, não precisa mais de jornal, de televisão, líder religioso, o povo vai para a rua porque se convoca, autoconvoca. Junto com o descontentamento da ruptura do pacto social, é muito grave, e eu creio que mais grave que isso é que a gente não está percebendo a gravidade. Daí a importância de seu discurso, que eu queria que muitos estivessem falando sobre isso aqui. Senador, eu quero, presidente, que a parte do senador Cristóvão seja inteiramente incluído nesse pronunciamento que estou fazendo agora.
Eu queria dizer que assino totalmente embaixo, e especialmente a sua última manifestação, de que nós não estamos dando conta da gravidade do momento. E a cena que Vossa Excelência descreveu de manifestantes sobre um veículo policial é muito grave, senador, porque as funções estão desvirtuadas. Essa disfunção provocada por primeiro um rigor, os excessos todos provocam excessos. Agora, não se pode admitir que os manifestantes façam esse tipo de provocação acobertados por aquilo que nós não queremos, que é a radicalização desse confronto. Isso não é bom caminho. A manifestação precisa ser e respeitar limites que a autoridade policial está ali para manter e preservar a ordem, proteger as pessoas, proteger o patrimônio, público ou privado. Por que destruir um prédio público? Por que fazer o que aconteceu aqui nas janelas do Itamaraty, que é um dos prédios mais bonitos que temos em Brasília? Por que destruir isto? Qual é a relação, qual é a justificativa deste ato insano? Destruir por prazer? Para alimentar a sua adrenalina? Não. A adrenalina é de outra forma que se alimenta. É correndo com a bandeira do Brasil e fazendo um protesto, um cartaz grande. Eu quero o fim da corrupção. Eu quero mais trabalho e mais comprometimento dos políticos. Eu quero mais educação, eu quero mais saúde. Existem muitos caminhos para pregar um ideário e uma agenda que seja construtiva e necessária ao país, que tem tantas mazelas. Mas o que também me preocupa é o que disse o senador Cristóvão. Nós não estamos nos dando conta da gravidade do momento que estamos vivendo. E isso está havendo uma transversalidade disso, não apenas no campo político, mas na gestão, nas questões econômicas, nas questões da vida e do cotidiano de nosso país. Nas redes sociais, a gente está vendo que é possível observar até algumas posições radicalizadas. Alguns apoiam comentários e postagens de simpatizantes dos chamados Black Blocs, grupo de mascarados e alguns anarquistas, defensores desta violência, dos badernaços e das mobilizações violentas, das quais eu discordo inteiramente. E penso que é preciso, do ponto de vista da própria democracia, que as pessoas sejam identificadas. O Brasil vive um momento muito importante, mas ao mesmo tempo muito delicado. Há um conjunto de insatisfações que devem ser expressas, demonstradas, manifestadas, desde que isso não prejudique as pessoas ou as estruturas públicas ou privadas construídas, muitas delas com o dinheiro da própria população. Na internet, eu, inclusive, apoio a campanha em favor do voto aberto. Como tenho dito aqui, ao longo dessa semana, nessa tribuna, os debates em curso no Congresso Nacional refletem a necessidade de mais transparência na política. A transparência também é um caminho para se evitar corrupção. Saber como os representantes políticos votam é um termômetro importante e uma transparência para que a sociedade perceba a atuação e as atitudes dos seus representantes no Congresso Nacional. No setor privado, há também uma busca saudável por maior governança, mais transparência sobre as decisões e a estrutura financeira das empresas, principalmente das companhias abertas, pois os investidores e compradores de ações querem saber se as organizações são confiáveis e saudáveis, contabilmente falando. Isso é transparência, um valor importante da nossa democracia. Nós estamos vendo agora um grupo que até pouco tempo o seu líder aparecia nas manchetes das principais revistas nacionais e estrangeiras como o fenômeno, o talento do capitalismo brasileiro. Está desmoronando. Não houve transparência, não houve controle, não houve fiscalização dos órgãos que têm essa responsabilidade. Só agora a CVM chama este líder, Eike Batista, para prestar esclarecimentos, para punir ou para censurar. Isso tinha que ser feito antes,
para verificar a saúde financeira, a organização, a governança dessas empresas que receberam dinheiro de fundos de pensão de estatais, dinheiro do trabalhador, que receberam dinheiro do BNDES, que receberam dinheiro de várias fontes oficiais, dinheiro da população. São essas relações, às vezes com caráter promíscuo, que precisam ser combatidas e evitadas, porque é por aí que vai se escoando também o dinheiro que pertence à população. Por isso é importante compreender a grande diversidade política das manifestações e dos movimentos. O momento do país é tão complexo que os organizadores das mobilizações, que devem se espalhar pelo país amanhã, acusam os organizadores de atender ao mesmo tempo interesses políticos de esquerda e de direita, demonstrando o pluralismo de ideias e opiniões, ambos saudáveis em uma democracia, desde que sejam respeitadas estritamente a lei e a ordem, as instituições públicas, sobretudo o equilíbrio dos poderes, e que a polícia haja civilizadamente. Mas ela não pode manter-se civilizada se quem estiver em confronto com ela estiver agredindo e cometendo atos de criminosos e não de uma manifestação pacífica e controlada. Ela tem que exercer o seu papel, sob pena de a própria sociedade estar perguntando por que polícia, por que a instituição está ali. Os cientistas políticos entendem esse movimento do Novo Brasil se deve à exclusão dos jovens da participação política. Agora, segundo esses mesmos especialistas, a juventude está cobrando por ter sido marginalizada nas decisões da política nacional tomadas nas últimas décadas. Por isso, a diversidade das reivindicações. A líder do PDT na Assembleia do meu estado, Juliana Brizola, neta do grande líder Leonel Brizola, publicou hoje um artigo que faz uma comparação entre as mobilizações atuais e a campanha da legalidade, liderada em 61 pelo seu avô, o então governador Leonel Brizola, que reagiu contra os militares interessados em impedir a posse do presidente João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. Nas duas situações, a comunicação teve papel importante na história do Brasil. A comunicação mobilizou multidões pelo rádio, como no caso da legalidade, a cadeia da legalidade, que Brizola encampou à rádio Farroupilha e passou a transmitir discursos emocionados nos porões do Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, que mexeram com as consciências das pessoas. A recente manifestação das ruas não foi marcada pela figura de um líder, mas bastaram apenas tuitadas, curtidas e compartilhamentos, que é a nova linguagem da comunicação virtual pela internet, usando exatamente o caminho digital, a estrada digital, para chamar a indignação de todos. A luta que se iniciou em favor da redução da tarifa do transporte público e que sacudiu o país começou em Porto Alegre, assim como foi no passado, quando Brizola liderou a campanha da legalidade, o último movimento de mobilização de massas antes do golpe de 64. Hoje, a pauta popular cresceu na mesma proporção das manifestações da precariedade do transporte para as péssimas condições de ensino, da saúde e para o abuso de algumas das obras da Copa do Mundo para 2014. O transporte público foi apenas uma gota d'água. A razão é uma crise ética agravada ainda mais com a vergonhosa decisão da Câmara de ter mantido há uma semana o mandato do deputado federal cassado Nathan Donadon. No noticiário internacional, a independência e a soberania das nações também é o tema recorrente. Segundo documentos divulgados ontem pelo The New York Times e o britânico The Guardian, a Agência de Segurança Nacional, NSA, dos Estados Unidos, também mantém uma prolongada guerra secreta contra a criptografia, usando supercomputadores, usando grandes planejamentos técnicos, ordens judiciais e persuasão a empresas para minar as principais ferramentas que protegem a privacidade das comunicações do dia a dia da internet.
Essa agência contornou, aliás, ou decifrou boa parte da criptografia que guarda sistemas globais de comércio e também bancários, protege dados sensíveis como segredos comerciais e registros médicos e garante automaticamente o sigilo de e-mails, buscas na web, bate-papos e telefonemas de americanos e de outros cidadãos mundo afora, como mostram os documentos obtidos pelos 2 jornais. Muitos usuários acham que os dados pessoais estão a salvo de olhares bisbilhoteiros, incluindo do governo dos Estados Unidos. A NSA, segundo os jornais, prefere que essa seja a percepção geral e tratam o programa altamente secreto com o nome Código Bullrun. Segundo documentos fornecidos por Edward Snowden, o ex-agente terceirizado da NSA. O assunto, inclusive, foi tratado de forma reservada entre o presidente Barack Obama e a presidente Dilma Rousseff, ontem em São Petersburgo, a bela cidade da Rússia, onde se realizou a reunião do G20. Lamentável episódio que precisa de explicações claras. É procedimento em defesa da soberania dos países, da independência e da liberdade. É por isso que eu falo nesse assunto hoje, porque amanhã a nossa independência será celebrada. O hino da independência do Brasil, portanto, belíssima música de Dom Pedro I, traduzida em letras por Evaristo da Veiga, pode não ser tão citado ou ouvido quanto no passado, mas continua atual. É um cântico sobre a brava gente brasileira, que se fosse uma pintura seria bem parecido com o belíssimo e famoso quadro O Grito do Ipiranga, do artista, filósofo e escritor brasileiro Pedro Américo. A obra, de 1988, está sob responsabilidade do Museu da República em São Paulo. Fechado temporariamente para obras, provavelmente até 2022, data das comemorações do nosso bicentenário da independência. Mais de 190 anos se passaram desde o fato histórico e o temor servil para longe se foi. Aqui estamos, nós, no Congresso Nacional, debatendo, ouvindo, concordando e discordando, propondo leis, algumas de grande apelo social, outras nem tanto. O mais importante de tudo, estamos avançando. Pode ser para alguns pouco, mas estamos avançando. O nosso esforço não será em vão, senador Cristóvão. A sua luta por mais educação não será em vão. Nós teremos feito o bom combate. Com todas as mazelas e problemas nacionais, estamos construindo, ou fortalecendo, melhor dizendo, a democracia. Já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Muito obrigada.